Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Fabrício Lisboa e hoje eu vou falar para vocês aí sobre todas as etapas que um projeto passa aqui dentro do estúdio, desde o momento ali que a gente tem uma proposta aprovada, né, até a entrega final lá das imagens em alta resolução. Então, se esse aí é um assunto que te interessa, já vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações. Então bora pro conteúdo e solta a vinheta. Então é o seguinte, galera, depois que a gente tem aí uma proposta aprovada pelo cliente, que a gente já passou aí por toda essa etapa de negociação, é chegado o momento então da gente dar início no trabalho. Eu dividi aqui então em 9 etapas e vou falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Bora lá. A primeira etapa então é a de briefing com o cliente, né? A gente vai marcar aí uma reunião ou mesmo uma troca de e-mails, onde eu vou entender melhor qual que é a linguagem que ele espera das imagens, qual é o público-alvo, né? A localização, qual é o bairro. A gente vai entender aí exatamente qual que é o resultado que o cliente espera dessas imagens. Nessa hora eu peço para o cliente sempre nos enviar a campanha do projeto, né, que é um material aí de publicidade que normalmente a equipe de marketing, né, uma empresa de marketing específica, ela é contratada para elaborar. Nos casos onde ainda isso daí não estiver pronto, que pode acontecer, eu peço para o cliente me mandar imagens de referência. Se é um cliente antigo, fica até um pouco mais fácil, porque ele já vai saber mais ou menos qual é o resultado que a gente costuma entregar, e por outro lado a gente também já conhece o cliente e já sabe aquilo que ele espera da gente. Uma vez feito então esse briefing inicial, eu vou pedir para o cliente nos enviar todo o material que ele tem do projeto, e aqui dentro, internamente, a gente vai fazer uma análise desse material. Para quê? Para entender se o que está ali realmente é suficiente para a gente já começar a trabalhar, e se for uma situação onde ainda está faltando muita informação, eu vou entrar em contato com o cliente, vou explicar isso para ele e vou solicitar todo esse material que estiver faltando. Isso é super importante porque os prazos só vão começar realmente a contar a partir do momento que a gente tiver material suficiente para trabalhar e não tiver que fazer interrupções, né, ao longo do processo. Então, com todo esse material em mãos aqui dentro do estúdio, a gente vai começar então o processo de modelagem geral aí do projeto. As áreas externas, modelagem de torre, implantação, normalmente a gente faz fora da esfera, né, a gente terceiriza esses serviços e, dependendo da situação, se o cronograma estiver muito apertado, a gente acaba também terceirizando a modelagem dos ambientes internos. E olha só, pessoal, nessa etapa a gente vai modelar os ambientes, mas não vamos ainda colocar as produções neles, tá? A gente vai deixar para fazer isso só depois que já tiver com os ângulos aprovados pelo cliente. Dessa forma a gente evita de ficar colocando elementos na cena que, dependendo do ângulo que o cliente aprovar, eles podem nem aparecer. E para as áreas externas do projeto, a gente tem uma etapa aí a mais, né, que seria a do plantio, que é você distribuir pelo projeto toda a vegetação especificada pelo escritório de paisagismo, né? Eu vou fazer um vídeo mais para frente, pessoal, só falando sobre o plantio, tá? Onde eu vou explicar aí a questão do porte das vegetações, mostrar um pouquinho da nossa biblioteca e tudo mais para vocês, beleza? Então, uma vez que a gente está aí com tudo modelado, né, tanto das áreas externas como os ambientes internos, chegou a hora da gente fazer os estudos de ângulo para poder enviar para o cliente. Então, na maioria das vezes, a gente vai fazer isso internamente, né, a gente vai fazer diversos testes e acabar escolhendo aí de 3 a 4 ângulos, né, os melhores possíveis para cada ambiente, e eu monto uma apresentação que eu vou enviar para o cliente. Mas, em alguns casos, também a gente pode marcar uma reunião só para isso. Então, eu compartilho ali a minha tela com o cliente e, dessa forma, ele vai ver em tempo real e a gente faz as aprovações de todos esses ambientes também de uma vez só nessa reunião. Depois então aí de aprovados os ângulos com o cliente, chegou a hora da próxima etapa, que é a finalização das imagens, né? A gente vai fazer aí os primeiros tiros, que a gente chama. Essa etapa eu separei aí em 4 processos, né? O primeiro deles seria a produção das imagens. Agora sim que o cliente já definiu o ângulo, a gente vai poder colocar todos os elementos na cena, né? Colocar ali os livros, os vasos com planta, fazer a produção aí de uma mesa de centro, uma prateleira, enfim. É nessa hora então que a gente vai fazer isso, e também vamos fazer aí a iluminação dos ambientes, né? Eu vou mais uma vez olhar o briefing inicial que eu fiz com o cliente para entender aí a linguagem, vou também entender qual que é o ambiente, né, e qual que é a iluminação mais adequada para ele, no sentido de não fazer, por exemplo, uma brinquedoteca com iluminação muito noturna. O ideal é sempre você entender qual que é o uso do ambiente e tentar fazer uma iluminação mais coerente possível. É nessa hora também que a gente vai fazer um refinamento, né, e uma conferência geral de todos os acabamentos do ambiente.
cliente. Quando a gente está fazendo aí a modelagem do mobiliário, muitas vezes a gente vai usar de referência uma foto que o cliente mandou, ou de uma estampa, de um tecido, mas a gente sabe que com a iluminação da cena acaba sofrendo alterações, né? E clientes, de forma geral, eles não gostam quando descaracteriza demais a cor original aí do tecido. Então tem que tomar muito cuidado com isso, já fazer as compensações necessárias aí no próprio render, se for o caso, e também ficar ligado para sempre renderizar as máscaras, né? Aquele white color, para na pós-produção a gente poder fazer um ajuste necessário também. E já falando de pós-produção, ela seria aí a quarta etapa dessa fase aí de finalização das imagens. Uma vez renderizadas as imagens, a gente vai para o Photoshop e faz aí essa finalização, né? Essa pós-produção para equalizar todas as cores e dar um brilho e contraste a mais nas imagens, enfim, deixar a imagem aí o melhor possível antes de enviar para o cliente. Então, feito isso, eu vou aí montar um e-mail com todas as imagens para enviar para o cliente e vamos então aguardar o retorno dele com os comentários das imagens. Essa também é uma etapa bem complicadinha, né? Porque são muitas frentes envolvidas. Quando a gente está falando aí dos grandes lançamentos, a gente vai pegar aí, por exemplo, vai ter o escritório de arquitetura para comentar, vai ter o escritório de paisagismo, o de arquitetura de interiores, que vai fazer ali a decoração dos ambientes. Além disso, a gente vai ter também o departamento de engenharia, que vai ficar responsável por conferir todas as questões de infraestrutura, pilares, vigas, pé direito dos ambientes, enfim. A gente vai ter aí também a equipe de marketing, que vai fazer ali as considerações dela. Além disso, a gente vai ter a equipe da própria construtora, que também vai fazer as considerações e ver ali o que é pertinente, o que não é de todos esses comentários. E eventualmente pode até ter outras equipes aí para comentar, por exemplo, quando é contratado um escritório específico de luminotécnico, né? Então dá para vocês verem aí a quantidade de pessoas envolvidas que tem num projeto como esse, né? Essa etapa então das revisões, que ela vai desde o momento que a gente envia o primeiro tiro para o cliente, recebe os comentários, fazemos o segundo tiro, o terceiro tiro e assim por diante até a finalização e aprovação das imagens, é o que vai realmente consumir mais tempo aí durante todo o processo. As imagens, de forma geral, elas são aprovadas aí na segunda, na terceira revisão, que até é o que a gente tem em proposta, né? 3 revisões por imagem. E se for o caso aí de uma ou outra imagem, de 40, 50 imagens do projeto, que extrapolar, é uma situação onde a gente acaba absorvendo esses custos, não tem problema, mas a gente tem também na proposta uma cláusula já detalhada sobre isso, né? Se as imagens começam a extrapolar demais a quantidade de revisões, a partir da terceira revisão a gente vai ter ali um custo extra e o cliente já está sabendo disso desde o momento que ele aprovou a proposta. Esse tema aí de revisão das imagens, ele é bastante complexo também, por todos esses motivos que eu estava falando, então eu vou gravar um vídeo mais para frente só falando sobre isso também. Bom, passado então todas essas etapas, agora chegou a tão aguardada aprovação das imagens por parte do cliente, né? A gente só vai renderizar as imagens finais em alta resolução uma vez que o cliente deu essa aprovação formalizada por e-mail, porque uma vez que a gente entregou a imagem em alta resolução para o cliente, a gente considera o trabalho finalizado. Então, qualquer surpresa que aparecer depois, uma revisão extra ou qualquer tipo de solicitação, ele já vai entrar também aí como um custo adicional da proposta. Claro que da mesma forma que eu falei em relação às revisões, se for uma ou outra imagem aí de 40, 50 do projeto, é uma situação onde a gente acaba absorvendo, porque pra gente também não vai fazer tanta diferença e ao mesmo tempo aí a gente mantém um relacionamento bom com o cliente e ele entende que ele pode confiar na gente em situações como essa. Uma vez então que a gente entregou aí todas as imagens em alta resolução para o cliente, o projeto a princípio está encerrado, né? A não ser que tenha aí alguma surpresa futura. E o meu conselho aqui é para você manter sempre um contato com o cliente, fazer ali o pós-venda, né? Perguntar se deu tudo certo com as imagens, se as impressões das imagens ficaram boas, até também para você entender se precisa fazer algum tipo de ajuste ali de brilho, de cor, enfim. E também perguntar ali se as vendas do empreendimento estão indo bem, demonstrar ali um interesse real, né, no cliente, não demonstrar ali que você entregou as imagens e que não está mais nem aí pro assunto. É dessa forma que você vai ganhar a confiança do seu cliente, que vai manter uma parceria duradoura, e é isso que a gente sempre faz aqui. Outra dica também que eu posso dar é de vez em quando você fazer ali uma surpresa, né, mandar uma imagem que você fez ali de um detalhe, ou uma imagem 360 de algum ambiente que já estava pronto. A gente sabe que pra gente não vai dar tanto trabalho fazer isso e ao mesmo tempo você vai aí fazer um agrado e o cliente vai ficar feliz com certeza. Era esse então o recado que eu queria dar para vocês aqui nesse vídeo. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações. Deixa um comentário aí o que você achou, se você tem alguma dúvida ou sugestão. Eu sempre vou ler todos eles e vou responder, beleza? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, um grande abraço e manda pra render!